Bem-vindas todas. Essa é a nossa aula avulsa de março de 2025. E o nome dessa aula é A Literatura Antiliterária de Mircea Cartaresco e Solenoide. Solenoide foi publicado no Brasil em outubro do ano passado. Muita gente, eu inclusive, colocou na lista dos melhores do ano. Foi o meu melhor livro de 2024. E olha que eu li uma quantidade pouco razoável de livros em 2024, em todos os anos. Não é pouca coisa. Não é um livro que eu achei que eu ia gostar, tá? Eu fiquei lendo, eu sofri nas primeiras 200 páginas, eu estava odiando nas primeiras 200 páginas, eu estava sofrendo. Eu tive que ir para a praia trabalhar, que é uma coisa que eu faço quando eu não estou conseguindo ler um livro. Eu vou para a praia só com o livro e uma nota de R$ 50. Eu fico lá o dia inteiro até ler. E aí eu apaixonei pelo livro na praia, no Arpoador. É isso. E aí, eu cheguei no Arpoador, estava na página 170, achando horrível. Saí do Arpoador na página 400, apaixonado. Eu acho que é um livro difícil, é um livro diferente, é um livro que exige muito do leitor, mas é um livro que dá muito também. É um livro que coloca a literatura toda, é um livro que humilha a literatura toda, que faz a gente, escritor, passar vergonha, no sentido de que é um livro tão ambicioso, é um livro que tenta fazer tanta coisa, que aí a gente fecha ele e vamos pegar esse livrinho de Remy, de autor, que faz um narrador que é uma versão disfarçada dele, é, 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 falando dos problemas dele, andando nos lugares que ele frequenta, e você fala, cara, por que que o sujeito vai fazer um livro tão blé, se ele pode pelo menos tentar fazer um livro ambicioso, foda, né? Que é uma coisa que eu acho bem interessante. Se você é um pintor, um artista plástico, um diretor de teatro, um diretor de cinema, tem, tem vários artistas cuja ambição tem que ser segurada por restrições práticas de orçamento, restrições técnicas. Mas um romancista, quando ele senta diante da folha branca, quando ele senta diante do papel, ele pode fazer o que ele quiser, né? Ele pode pirar o quanto que ele quiser. E esse livro é a prova. Esse livro é a prova que você pode pirar o quanto você quiser, e se você mandar bem, a viagem vale a pena. Então, por que que a gente não tenta, né? Se a gente pode fazer tudo, por que que a gente fica nesse reme-reme de falar do próprio umbigo? E olha que esse livro fala do próprio umbigo bastante. Ele começa falando do umbigo, ele abre com o homem tirando o barbante do umbigo. É como se ele estivesse zoando da nossa literatura umbiguista. A impressão que eu tenho é que a maioria dos artistas só fala do próprio umbigo. E o Cartaresco decidiu fazer, olha só, eu vou mostrar para vocês como que se fala do umbigo. Eu vou falar do umbigo mesmo. Eu vou começar um romance de 800 páginas com o protagonista tirando um barbante do umbigo e tirando um calo do pé com uma tesoura coisas e pegando piolho na cabeça. Isso vai ser maravilhoso, mais do que todos esses livros pseudo-umbiguísticos de vocês. Eu vou fazer um umbiguístico hardcore, um umbiguista raiz. Deixa eu ver aqui o que é que a Maria Clara escreveu. Alguém escreveu aqui alguma coisa. Não estou sofrendo muito nas primeiras 200 e poucas páginas, mas li mais devagar que o meu normal. É isso, é um livro que pede também uma leitura mais vagarosa, porque ele está exigindo mais de nós mesmo. A gente precisa sair dos nossos modos confortáveis de leitura para tentar ler uma coisa diferente. Eu só queria deixar bem claro, eu vou começar aqui a ler o roteiro da aula que eu preparei, mas caso você que está me ouvindo ainda não tenha lido o Solenoide, nada que eu falar eu acho que vai estragar. Não é um livro que tem spoiler, não é um livro que spoiler faça diferença, não é um livro de enredo, é uma experiência existencial mesmo, uma experiência religiosa, eu acho. Então, pode ficar tranquilo que eu não vou estragar o livro para você, mas eu acho que você não vai entender muita coisa, porque é um livro tão doido que eu não sei se o que eu vou falar aqui vai fazer sentido sem ter lido o livro. Talvez é isso.
talvez não faça sentido, porque eu vou estar falando aqui e você vai estar imaginando um livro mais ou menos normal, só que ele é tudo menos um livro normal. Eu vou dar alguns exemplos. Mas é isso. Eu acho que eu não vou estragar o livro, mas eu não sei se eu consigo explicar esse livro para quem não lê o livro. Eu acho que é um livro muito doido. Eu acho que a gente precisa ter alguma leitura em comum para a gente poder conversar sobre esse livro. E eu quero muito saber a opinião de quem está vendo a aula aqui, o que é que elas acharam. Mas vamos lá. Deixa eu começar aqui o meu roteirinho. Mircea Cartarescu, nascido em 1556, é a eterna aposta da Romênia para o Nobel de Literatura. E se o mundo for justo, ele vai ganhar o Nobel de Literatura. Eu acho que tem dois autores vivos hoje que merecem muito o Nobel de Literatura. É o Cartaresco e o Lobo Antunes, que é um português. São dois dos melhores autores vivos do mundo hoje, certamente. Ele nasceu ele nasceu em 56 e ele se tornou conhecido na Romênia em 77, quando ele tinha 21 anos, era aluno de universidade. E ele leu um poema chamado A Queda, num sarau literário. Então, em 77, esse menino de 21 anos leu um poema chamado A Queda num sarau literário e ficou famoso. E aí depois, no resto da década de 70 e na década de 80, ele estabeleceu uma reputação como um poeta, um jovem poeta promissor. Aí caiu o muro caiu em 89, a Romênia deixou de ser uma ditadura, acabou a censura e ele começou a se firmar como um prosador, começou a escrever conto, romance, sarau. É, é muito interessante porque ele não é fácil, os livros dele não são fáceis, mas ele é totalmente best-seller na Romênia, que aliás é parecido com o Lobo Antunes também. O Lobo Antunes é best-seller em Portugal, apesar dele ser muito difícil de entender. São dois autores que eu considero difíceis, mas que valem a pena o sacrifício. Mas é incrível que eles são best-sellers nos seus países. A impressão que eu tenho é que são países tão pequenos que o fato do cara ser um grande autor faz ele virar best-seller, mesmo se o público em geral não entender muito o livro em si. E uma coisa que eu acho interessante também, eu só agora fiquei curioso aqui, vou checar aqui uma informação. Peraí. Isso, o que eu pensei. Peraí. Eu acho interessante desses autores de países pequenos. Eu tava comparando na minha cabeça o Lobo Antunes com o Cartarismo. E para a gente, né? Eu falo espanhol, inglês, português, são as três maiores línguas do Ocidente. Só o português, que é o patinho feio, tem 200 e tantos, 220, 40 milhões de falantes. E aí eu fico pensando, pô, fora romeno, né? Romeno só é falado praticamente na Romênia, que é um país de 20 milhões de habitantes. Então, tipo assim, a Romênia é menor que a cidade de São Paulo. E é quase do tamanho. Então eu falei, cara, você imagina, deve ser interessante. Eu acho que a gente está acostumado a falar numa língua global, que é o português. O português é uma língua global. O português é uma língua, tem nações de língua oficial portuguesa em todos os continentes, na África, na Ásia, na Europa, nas Américas, e é falado por quase 1/4 de bilhão de pessoas. E quase todo mundo aqui, as pessoas mais cultas aqui, acadêmicos, tem que falar espanhol e inglês também, que são línguas mais globais ainda. Então a gente vê uma língua como o romeno e fala, cara, imagina o que é romeno, né? Imagina você saber que você está escrevendo para 20 milhões de pessoas só. Você imagina que o seu horizonte de leitores é a cidade de São Paulo, né? 20 milhões de pessoas. E é claro que já é gente pra caramba, tá? Mas enquanto país, quanto língua, é pouco. Mas aí eu fui pensar que Portugal, na verdade, tem 10 milhões de habitantes, né? Portugal é grande por causa da gente. Se Portugal não tivesse se lançado ao mar, estaria Portugal hoje com 10 milhões e a Romênia hoje com 20. Português seria uma língua menor do que o romeno. Se a Romênia é do tamanho
da cidade de São Paulo, Portugal é menor que a cidade do Rio. A área metropolitana do Rio tem 12 milhões de habitantes. Portugal tem 10. Então, achei bem interessante essa reflexão sobre esses autores que são muito difíceis. São de países europeus pequenos, periféricos dentro da Europa, dentro da cultura, da cultura mainstream da Europa, mas que estão fazendo uma literatura sensacional. Então é isso. Então, o Cartaresco nasce em 56, lê seu poema em 77, A Queda, e fica famoso como poeta na década de 80 e a partir da década de 90, 2000, 2010, fica famoso como grande prosador, autor de contos, romances, crônicas, best-seller na, na Romênia e começa a ser publicado em mais países, começa a ser traduzido em mais países. Aqui no Brasil saiu pela Mundarel, que é uma editora incrível, saiu Nostalgia, que é o primeiro livro dele de prosa, saiu em 2018 e agora, em 2024, saiu o Solenoide. E a editora da Mundarel já me prometeu que tem um novo romance dele maravilhoso que vai sair, que eles já estão traduzindo, mas que não sai ainda esse ano. Arcarístico. Eu vou até dizer para vocês o nome, vou contar para vocês. É muito interessante. É Teodósios. Como é que é o nome? Cadê? O nome é. Ué, não está aparecendo aqui. Então, em suma, é esse cara. Teodórios. Teodórios foi o livro que ele lançou em 2022. Está sendo considerado a maior obra dele. Está sendo considerado maior do que o Solenoide. E vai sair aqui no Brasil provavelmente em 2026 pela Mundarela. Então, Teodórios, guardem esse nome. Então, aqui no Brasil saiu o Nostalgia, agora saiu o Solenoide, daqui a pouco saiu. O que é interessante, o que é que eu acho interessante de vocês saberem ao lerem o Solenoide, que talvez vocês não soubessem originalmente, é que no Solenoide tem a leitura desse poema. O Solenoide é narrado pelo próprio Cartaresco, mas por uma versão distorcida do Cartaresco. Na vida real, ele lê esse poema Queda, fica super famoso e isso começa a carreira dele como escritor. No livro Solenoide, o narrador cartaresco lê esse poema no mesmo sarau, só que o poema é mal recebido. As pessoas detonam o poema, acham que o poema é horrível. E isso mata a carreira dele como escritor. Ele decide desistir de ser escritor. Ele decide não escrever mais. E ele vai ser professor de escola. Então você tem aí um momento chave que separa a realidade, que é essa leitura, que a leitura desse poema é o começo do sucesso do Cartaresco, para a ficção do Solenoide, que a leitura desse poema é o momento em que o narrador desiste da literatura. E, de novo, esse poema existe de verdade. O Cartarisco de novo, ele foi poeta durante, ele foi conhecido principalmente como poeta durante os primeiros 20 anos da sua carreira literária e tem, por exemplo, em espanhol, uma antologia chamada Poesia Essencial, que saiu na Romênia em 2015, que saiu em espanhol em 2021. E esse livro do Cartaresco, Poesia Essencial, abre com essa queda. Então, tipo assim, quem gostou muito do Solenoide pode ler essa queda. Eu li, é bem interessante, eu baixei pirata. E é ótimo. Então, o que eu acho muito interessante é o seguinte: este poema existe. O Cartaresco, de fato, leu um poema chamado A Queda no Sarau. Então, beleza. Nesse momento, nessa distorção, nesse momento de what if, né, como aquela série da Marvel, o que aconteceria se o Homem-Aranha fosse mordido por um besouro, não por uma aranha, não sei o quê? Nesse momento de what if, nasce o narrador de Solenão. Ao invés de ser ovacionado, ele é rechaçado por seus pares
e desiste para sempre da carreira literária, se tornando professor do ensino médio. E o que é interessante é que esse alter ego fracassado, né, ele se compara constantemente ao que a gente sabe que é o cartaresco de verdade. Que daí ele não sabe, ele fala. O narrador fica o tempo todo. Imagina só se esse poema tivesse feito sucesso, se ele tivesse sido bem recebido, eu hoje teria escrito, sei lá, 10 livros com meu nome na capa, que foi o que o cartaresco escreveu, de fato. Então, quer dizer, ele fica zoando a pessoa que ele seria se esse poema tivesse feito sucesso, mas o autor real é a pessoa para quem esse poema fez sucesso, né? Então, eu tenho essa frase que eu acho ótima. Se meu poema tivesse sido bem recebido, hoje talvez eu tivesse 10 livros com meu nome na capa, mas teria esquecido que um livro, para significar algo, deve indicar uma direção. E aí, o narrador, né, totalmente antiliterário e contra a literatura, ele vai falar coisas como: a literatura é um museu de portas ilusórias. E ele se consola dizendo o seguinte: pelo menos porque eu não estou escrevendo nada, eu não estou enganando ninguém ao pintar portas que jamais se abrirão. E a gente quase pode imaginar aquela porta do coiote, do bip-bip desenhada na montanha. Nunca houve, eu acho, um livro tão antiliterário e que por isso mesmo ele ilustra tão bem as potencialidades inexploradas do romance enquanto gênero literário, né? O livro todo é uma reflexão sobre o romance, uma reflexão sobre o que o romance pode fazer. Isso é uma coisa também que é muito interessante, que a gente esquece em literatura. É que toda obra de arte é uma crítica das obras de arte anteriores. Toda obra de arte, ela está fazendo coisas e existe uma crítica implícita a quem antes teria podido fazer essas coisas, escolheu não fazer ou fez diferente. É como falar: olha só o que dá para fazer, né? Por que é que vocês não fizeram isso? Então, esse romance é toda uma crítica à própria literatura, talvez à própria ideia de literatura, né? Tem outra citação que eu acho muito boa, que que é a seguinte: cabe a um livro exigir uma resposta. Li milhares de livros, mas não encontrei nenhum que fosse paisagem e não mapa. Cada página é achatada. Cada página é diferente da vida em si, né? Essa distinção é muito boa. Nunca encontrei um livro que fosse paisagem e não mapa, que fosse o real e não a representação. Nenhum livro tem sentido se não for um evangelho. O evangelho é a boa nova. O condenado à morte poderia ter as paredes cobertas de prateleiras repletas de livros, mas o que ele precisa é de um plano de fuga. Quer dizer, não adianta tantas palavras assim sem um plano de fuga. No solenoide, esse protesto contra a morte é tudo menos abstrato ou metafórico. O livro é, de fato, concretamente, no real, um manifesto contra a morte, um protesto contra a morte. É bem interessante que um crítico chamou Solenoide de romance policial surrealista. E eu acho que talvez seja, acho que não é uma definição ruim, romance policial surrealista, mas nesse romance nós, os leitores, somos tudo. Nós, os leitores, somos as vítimas, somos os detetives, somos o assassino e somos até mesmo aqueles populares ali que ficam olhando aquela movimentação. E o mistério é o seguinte: por que nascemos condenados a morrer? Por que a morte? Que é a pergunta talvez mais importante de todas. Então, é um romance que dá a impressão que, enquanto os outros romances aí estão caçando coelho, ele está caçando búfalo, né? E tem um grupo, é maravilhoso. Quer dizer, veja, eu vou dar vários exemplos de coisas que acontecem no enredo, mas muita coisa que eu vou falar que acontece no enredo soa bizarro, soa estranho, soa ridículo. O que eu queria falar é o seguinte: eu sei que soa ridículo, tá? Mas no romance faz sentido, a sério. Então, por exemplo, tem um grupo militante de piqueteiros que fazem piquetes, fazem manifestações em locais associados à morte, como, por exemplo, cemitérios e morgues, no IML.
E eles ficam gritando slogans como abaixa a morte, não a extinção definitiva, socorro. Então, eles protestam a morte. Então, você tem um grupo que protesta contra a morte em si. E os protestos terminam quando eles chegam. E também é uma, sério, é uma cena esdrúxula, maravilhosa. Tem uma estátua gigantesca de mulher que simboliza a danação. E aí o líder dos piqueteiros, para começar, se chama Virgílio. Virgílio, que é o poeta romano que escreveu a Eneida e que foi o guia do Dante na Divina Comédia. Então, nesse caso, Virgílio é o líder desse grupo anti-morte. E aí, e aí eles estão lá protestando no equivalente ao IML de Bucareste, quando uma estátua feminina gigantesca que simboliza a danação ganha vida, levanta o pé descalço, e esmaga o líder do grupo com um pisão. E é isso. Essa cena, gente, parece bizarro, parece ridículo, mas ela se desenvolve a sério, sem nenhuma ironia, com todo o horror. E os detalhes são terríveis. Aí, um momento, ele fala que a giganta levantou o pé e você via grudado na sola dela as tripas e o cérebro esmagado do Virgílio, e que a sala toda cheirava a medo e a fezes. Então, esse é o tipo de coisa que acontece. E que, de novo, eu sei que sou ridículo, mas só o que eu posso dizer é que no livro funciona. Né? Uma estátua da danação gigante esmagando com o pé, como se fosse uma formiga, o líder do grupo anti-morte. Eu tenho uma teoria que eu falo sempre, que eu já falei em outras aulas, é que todo grande romance é cósmico. Né? Todo grande romance, ele parte do específico de uma situação cotidiana, porque o romance ele tem que ter um fundo prosaico minimamente, mas a partir dessa, digamos, especificidade da situação cotidiana, ele cresce e ele abraça a totalidade da existência. Ele faz uma coisa cósmica. E aí a gente vê Moby Dick, sabe? Moby Dick não é sobre uma baleia. Água Viva, da Clarice. Paixão segundo GH, da Clarice. Grande Sertão Veredas. Até um livro como, sei lá, Memórias Póstumas de Brás Cubas é sobre a vida e existência e a morte, quem somos, é para onde vamos. Todo grande romance, ele é grande porque ele está nesse diálogo com o cosmos. Então é isso. Todo romance, todo grande romance é cósmico. Todo grande romance parte de um específico em direção à totalidade. Mas cada um parte de um cotidiano diferente. E essa é a grande escolha do romance. Né? Qual vai ser o ponto de partida do romance? Então, a primeira coisa que surpreende no solenoide, eu acho também, é o quão físico ele é. Tudo é físico, né? Ele fica futucando o umbigo, futucando o dedo, entendeu? A primeira frase é peguei piolho de novo, é isso. O livro começa num piolho, peguei piolho de novo. E poucas linhas depois, já no começo, a gente está acompanhando esse Augusto dos Anjos romeno, que é totalmente Augusto dos Anjos, com aquele vocabulário meio nojento, meio biológico, meio químico. A gente vai acompanhando esse Augusto dos Anjos romeno, futucando o próprio corpo de todas as maneiras possíveis, descrevendo os seus tecidos, mucosas, fluidos, numa linguagem precisa e científica, é, tirando um pedaço de um inchaço duro da lateral do dedão com uma tesoura e mancando, até puxando fios de barbante do umbigo, que ele fala o quê? Que o umbigo dele abortava esses fios. E é interessante que é isso. O horror que ele trata são os horrores dessa nossa corporalidade tão individual, e tão úmida. E o horror da morte. E aí, quando ele fala da morte, ele vai usar um vocabulário quase de Lovecraft. Eu amo Lovecraft, eu acho que Lovecraft é incrível.
pela maneira como ele usa a língua para descrever o horror. E aí, o cartaresco, a impressão que eu tenho é que ele usa de um vocabulário Lovecraftiano, um vocabulário do horror cósmico criado pelo Lovecraft, mas para descrever a, essa podridão dentro de nós mesmos. Nossos fluidos, nossos tecidos. Então, é isso. Em Lovecraft, esses horrores que ele narra são horrores distantes, são horrores incompreensíveis, são horrores cósmicos. Tipo, a Cthulhu dormindo na cidade perdida de R'lyeh 1 milhão de anos atrás. Mas em Solenoid, o cartunista vai usar esse mesmo vocabulário que foi inventado pelo Lovecraft para descrever horrores próximos, essa podridão dentro de nós mesmos, nossa dor, nossa morte, tudo. Então isso eu acho que é interessante. Tem vários episódios, eu não vou falar de todos aqui, mas são muito interessantes. Ele passa em revista toda a obra dele, ele cita vários livros dele, e cita vários livros famosos. Não cita, mas visita praticamente. Por exemplo, na terceira parte, o narrador, ele se lembra de quando ele era criança. E ele passou 2 anos numa clínica de saúde para jovens enfermos no meio de uma floresta. E aqui é meio que uma mistura do Senhor das Moscas, do Golding, com a Montanha Mágica do Thomas More. Para quem não sabe, O Senhor das Moscas é um romance inglês da década de 40. O autor William Golding ganhou o Nobel de Literatura. E nesse romance, um grupo de meninos ingleses naufraga e se salva numa ilha. E eles criam uma nova sociedade nessa ilha e eles viram bárbaros. E é isso, parte da ideia de Las Moscas é mostrar como que mesmo meninos civilizados, se você deixa sozinhos, eles viram monstros. Por exemplo, tem uma série agora, uma das melhores séries da atualidade, que eu recomendo fortemente, que é Yellow Jackets. Yellow Jackets é o Senhor das Moscas com meninas. É um avião de meninas que cai no meio do Canadá e elas precisam sobreviver no meio da floresta e elas piram. Então, tipo assim, esse episódio da Clínica de Repouso é uma mistura de Senhor das Moscas com a Montanha Mágica. A Montanha Mágica do Thomas Mann, que também ganhou o Nobel de Literatura, é uma história que se passa numa casa de repouso, uma clínica no alto dos Alpes, para tuberculose, uma coisa que existia muito na virada do século XIX para o século XX. Então, é a história dessas pessoas que estão isoladas no mundo, tentando recuperar a própria saúde e interagindo. Então, tipo assim, quando a gente chega nessa parte, parece muito esses dois livros, remete muito a esses dois livros. Depois, a minha parte preferida, que eu acho que é maravilhosa, que é uma metamorfose invertida. Metamorfose de Kafka, para quem não lembra, é o Gregor Samsa que um dia acorda transformado num gigantesco inseto. Não é uma barata, tá? Kafka nunca fala que é uma barata, ele fala que é um gigantesco inseto. Então, na metamorfose de Kafka, o Gregor Samsa, que era uma pessoa, acorda como um inseto. No solenoide, o narrador se transforma em um ácaro. Os ácaros são aqueles microinsetos microscópicos que a gente não vê, mas que vivem no nosso cabelo, no nosso travesseiro e que nos dão alergia. O cocô deles nos dá muita alergia. Então, o narrador se transforma num ácaro e numa paródia dos evangelhos. Ele se encarrega de trazer a boa nova aos outros ácaros. Ele fala: olha, vocês não podem ver, mas vocês estão no corpo de uma gigantesca pessoa. E essa pessoa ama vocês, e essa pessoa oferece a vocês seu corpo em sacrifício e alimento. Então, quer dizer, assim como Jesus veio trazer às pessoas a boa nova de que Deus existia e as amava, o narrador se transforma em ácaro
e viram ácaros Jesus Cristo, tentando trazer a boa nova para os ácaros de que eles, na verdade, estão no corpo de uma pessoa incrível, maravilhosa, que gosta deles. Então, muito doido. E, de novo, gente, isso faz sentido, tá? Isso não é gratuito, não vem do nada, isso é a culminação de todo um processo, de toda uma história que é fascinante. Vale muito a pena vocês darem uma olhada em todas as referências, porque quase tudo que ele cita, tipo o médico, o psiquiatra que trabalha com sonho, o manuscrito que ninguém decifrou ainda, tudo isso é real, tá? Essas coisas existem. Então, por exemplo, o manuscrito Voynich que ele cita, e que é um fato central da narrativa, existe de verdade. Ele está todo na internet, a gente pode ir lá ver, ele é lindo, desenhado, e ninguém sabe o que está escrito. Ninguém conseguiu decifrar. A gente sabe. Imagina-se que é uma língua, que não é só aleatório, mas ninguém sabe o que quer dizer. É um manuscrito misterioso que foi encontrado por esse cara bibliófilo chamado Voynich. Então, beleza. Em uma entrevista recente, o Cartaresco descreve Solenoide como metafísico e ético, um livro vertical dirigido aos céus, que ousa articular resposta para algumas das mais antigas e importantes questões da humanidade, que é de onde vem o mal, por que nascemos condenados à morte e o que fazer a respeito. Mas o que eu acho mais incrível do Solenoide, gente, é o final. Porque, veja, você escrever um livro sobre um narrador aleatório que fica tirando nojeira do umbigo é razoavelmente fácil. Você fazer uma crítica à literatura em forma de literatura é radicalmente fácil, um pouco cínico e até hipócrita. Mas o que é maravilhoso no Solenoide é como que ele termina, né? Hoje em dia, a gente é obrigado a ser cínico, a gente é obrigado a ser irônico. Eu não aguento mais cinismo, não aguento mais ironia. Todo mundo tá sendo irônico o tempo todo. A gente gosta das coisas ironicamente, sabe? Outro dia uma amiga minha foi dar uma festa num boteco que eu sei que ela acha ruim, mas ela queria ela deu uma festa ironicamente num lugar que ela achava ruim para zoar do lugar, sabe? Pelo amor de Deus. E a gente tá assim em tudo. Eu não aguento mais ironia. E o maravilhoso do Solenoide é que ele é anticínico e ele é anti-irônico. A ousadia maior dele é uma ousadia de terminar o romance numa nota positiva, numa nota esperançosa, e que remete à figura do Bodhisattva budista, que é uma figura muito importante para mim. É interessante no budismo porque existem dois tipos, existem vários budismos, mas uma das divisões dentro do budismo é que existe o budismo de quem está tentando se iluminar, né, de quem está lá na floresta isolado tentando se iluminar. Mas tem o outro budismo de quem está tentando iluminar o mundo, que é a figura do Bodhisattva. O Bodhisattva, que é uma figura mitológica, emblemática, exemplar, o Bodhisattva é aquela pessoa que se iluminou e ele poderia ter se elevado a um novo plano espiritual. Mas ele fala, cara, não adianta eu me iluminar se ninguém se iluminar. Não adianta eu me redimir se ninguém se redimir. A iluminação, para ter qualquer valor, tem que ser para todos. Então, não faz sentido eu não me iluminar se não iluminar todos. Então, o Bodhisattva, ele podendo se iluminar, ele podendo ir ao novo plano existencial, ele fica no nosso plano, tentando ajudar no processo de iluminar as outras pessoas. E esse é o final do Solenoide. Existe uma redenção, mas a redenção para os protagonistas de algum grau, mas essa redenção deve ser para todos. Nós não temos permissão de nos salvar até que todas as pessoas estejam salvas. E isso é muito bonito, é muito budista, essa é literalmente a minha religião. Então, e de novo, ele não fala de budismo não, tá? Quem está fazendo essa conexão sou eu. Mas ok, terminando aqui, terminando as coisas que eu tenho para falar e louco para abrir para vocês e ver o que vocês têm a dizer. A dificuldade de resenhar o solenoide é que simplesmente ficar listando episódios isolados do enredo, muitas vezes tão grotescos quanto um barbante do umbigo,
né? Falar da estátua da deusa que pisa o cara, falar do manuscrito que ninguém entende, falar do cara que vira o Jesus ácaro. Esses episódios isolados não conseguem transmitir o sentido de maravilha que é ler esse livro. É um livro que a leitura dele é uma experiência religiosa. Então, o que eu falaria aqui de novo é que esses episódios precisam de contexto. Os episódios que parecem bizarros, falando dentro do contexto das 800 páginas desse romance, para um lado e para o outro, eles fazem sentido. Então, no fim das contas, eu só posso dar para vocês a minha palavra, que eu raramente dou. Eu evito dar minha palavra, especialmente para esse tipo de coisa. Mas eu dou a minha palavra, que eu acho, sinceramente, que essa viagem vale a pena. Eu acho que não dá para prometer que no final tudo faz sentido, porque, de fato, isso não é um livro feito para fazer sentido. Mas eu quase que garanto que vai ser uma leitura revolucionária, impactante e transformadora. E eu acho que vale muito a pena. E eu recomendo para vocês lerem. E era isso que eu tinha para falar. Então, deixa eu dar um intervalinho aqui rapidamente. Peraí, deixa eu ver aqui. A Maria perguntou se eu li Nostalgia. Não, eu não li Nostalgia. Não li Nostalgia ainda. A Sônia. A hierarquia que ele faz entre o escritor e o professor da língua do escritor é foda, sim. E a última coisa ele está num sanatório, nessa terceira parte. Então, deixa eu dar um intervalinho de, pode ser só 5 minutos. Vou só beber alguma coisa, vou dar um pause aqui, e aí a gente volta, porque eu quero ouvir o que é que vocês têm a dizer e a gente conversar mais, tá? Então, só um segundinho. Voltamos agora, e agora o povo que está aqui vai contar o que é que eles acharam. A Evelyn vai começar a dona do pudim. Evelyn, conta pra gente. Tem muita coisa para falar que eu sei. Tem muita coisa, então, e tem um problema que eu não consegui organizar, porque o livro também não ajuda, né? Fazer, no começo, assim, vou dizer da minha experiência, porque quando eu comecei a ver as descrições dele, as coisas foram se tornando, como falou, né, surreal, ele mesmo descreveu, né, como metafísica surreal, mas ainda não tinha entrado na parte metafísica. Falei, caramba, a gente está. Porque é um diário, a gente vai se dando conta que é o diário que ele está fazendo as anotações, são 4 cadernos, né? E, portanto, 4 volumes, né? E aí eu falei, cara, nós estamos passeando no inconsciente desse rapaz, né? Porque acho que é também porque eu tinha acabado de ler O Oráculo dos Sonhos, do Siddhartha, e também fui ver a exposição que está agora lá no Museu da Manhã sobre sonhos e tal. E a linguagem dele é muito linguagem figurada de sonhos, coisas substituindo coisas. Então eu falei, cara, esse cara tá usando uma parte das coisas que acontecem no dia a dia deles, como os sonhos de fato usam, né? O material dos sonhos é do que a gente vive, mas também das coisas perdidas no inconsciente. Porque também não tem linearidade no que ele vai contando, né? Ele traz umas coisas da infância. E aí, lá para a página, acho que é 140, eu comecei a notar que tinha umas certas repetições de trechos. Então, me chamou muita atenção quando ele menciona Brasília, acho que é porque, né, a Quatro gente fica, vezes. meu Deus, ele se mencionou 4 vezes, né? Contei certinho isso. Aí eu falei, ele tá falando de Brasília outra vez. Não é importante, eu já li isso antes. Aí eu voltei e falei, não, realmente. Então me parece aquele círculo de pensamento que você faz, você fala, mas também o fulano disse isso para mim, aí você vai contando mais coisa para frente, aí daqui a pouco você, não, mas o fulano falou, e você volta e vai e volta. Eu falei, a gente está passeando no inconsciente dele. Então é isso. Mas aí a coisa não parou aí. Aí começou a ganhar uma dimensão muito maior. Eu falei, não, isso aqui é tudo uma grande alegoria que ele está contando. Não é só o inconsciente dele, tem coisas acontecendo que ele está trazendo de outra forma. Aí eu falei, é uma alegoria. Mais do que? É uma alegoria da Romênia que está. Ele faz muitas menções à ditadura romena, né? E como que aquele sistema, todo mundo era oprimido, mas não é uma falando assim, parece que é uma opressão política, de ai, não, e as pessoas se existiam. Não, as pessoas se construíam de uma maneira meio torta, umas oprimindo as outras, né? Os professores oprimindo os alunos a si mesmos, os pais, os filhos, e todo mundo assim no problema. Quando ele vai lá para o sanatório também, é um negócio, você fala, meu Deus, é todo um sistema que ele está fazendo.
Mas aí eu falei, não, então ele deve estar representando o que, que era a Romênia que ele cresceu, né? Mas aí eu falei, não, é muito mais quando começa a ir virar umas questões existenciais muito maiores. Então, é uma alegoria de questões existenciais, como você falou, que abrangem todo mundo, que está vivo. A minha primeira impressão, quando eu vi aquele grupo, o grupo dos piqueteiros, que estavam lá, abaixo a morte, abaixo a velhice, abaixo o sofrimento, eu falei, meu Deus, essas pessoas são malucas. Que você vai protestar contra uma coisa que você quer protestar, você quer que mude, certo? Você precisa dirigir o seu protesto a quem. Como é que você vai protestar contra uma coisa que é um dado da vida? E ele ouvindo, eu falei, ele vai achar essa gente maluca, mas ele, na hora, falou, se identificou e super. Essa gente é a minha gente. E ele foi lá, ele ficou com eles, né? E aí, daí, conforme foi, só no final que eu cheguei, cara, esse povo tinha toda a razão de protestar, porque tinha de fato uma intencionalidade da maneira que o livro constrói, em todo o sofrimento, em toda a dor, ela tinha uma intenção para acontecer, pra, a cidade se mantinha com isso. Então, a realidade se mantinha com base no sofrimento das pessoas. E daí os solenoides, a rede dos solenoides. Mas aí eu falo do final, eu fico com dó das pessoas que não leram o livro. Cara, a aula, veja, a aula não pode se preocupar com spoiler. Quem se Não preocupa pode, né? é resenha, veja, resenha não dá spoiler, mas aula não pode. Não dá Hum, spoiler. Então, a gente não pode falar sobre o livro, então não desencana. dá pra... Então eu vou falar, então, Ó, gente. quem quiser parar, para agora. Eu acho que não estraga nada, mas ok. Ó, a Maria liberou, então Olha, tudo bem. eu adoro, inclusive, quando eu tenho spoiler, mas nenhuma já leu o livro. Ai, não, que bom. Não, porque comigo eu saio lendo correndo porque eu não gosto de spoiler. Tanto que eu nem li o que o Alex escreveu sobre o livro, porque eu falei, não, eu quero ler o livro, com a minha cabeça totalmente criando as hipóteses em movimento ali. Mas sobre o livro, os solenoides, que são os grandes lances da cidade, estão espalhados um solenoide central no morgue, e cinco, morgue, né, que é o necrotério da cidade, né, e cinco solenoides em volta, um deles na casa dele, mas ele vai descobrindo cada solenoide que fazem parte de uma grande rede que absorve e vinha absorvendo, desde sabe lá quando, as dores das pessoas, isso alimenta a cidade toda e tem organismos subterrâneos ali que se alimentam disso e invadem os sonhos das pessoas, a vida vai ficar atormentando as pessoas para se manter ali. E no final, que eu achei uma imagem, você tem uma imagem na minha cabeça de Bucareste voando, quando ele visualiza essa rede e os organismos que se alimentavam, e como o sofrimento de todo aquele povo estava mantendo aquele sistema, eu achei, nossa, é uma imagem muito forte, assim, mesmo sumindo assim, é figurativamente, é uma alegoria de sofrimento humano, mantendo os seus próprios demônios. Eu achei isso muito incrível, assim, uma imagem inacreditável e que às vezes eu sinto coisas parecidas em relação a ver a cidade, pessoas sofrendo, né? Você vê várias dessas situações, puxa, esse sofrimento todo parece que quem se alimenta desse sofrimento todo? E ele meio que materializou isso, né? Eu achei isso muito fantástico, achei uma imagem incrível. Mas, enfim, outras coisas sobre o livro. Eu Só sofri muito na leitura. uma Ah, coisa rápida. Eu fiquei pensando uhum. por que que ele falou tanto de Brasília. E eu procurei que Bucareste também é uma cidade planejada, é uma cidade recente. Bucareste começa, ela existe desde antes, mas ela é composta como capital e ela é recriada em tipo 1880. Então, tudo nela é novo, tudo nela é planejado. Então, tipo assim, já é uma ideia século XIX, naquela época, de um máximo de confiança que se tinha na ciência. Você cria uma cidade nova. Então, eu acho que é por isso que ele fica sempre comparando Bucareste a Brasília. Eu acho bem interessante esse fascínio que ele tem com Brasília. E o que ele fala de que a cidade foi planejada para estar em ruínas e refletir a dor das pessoas que habitam ela. Ela não foi para diferente de Brasília, que foi para ter aquela cara de Brasília de moderna que ela tem. Ele fala que Bucareste foi planejada, pensada meticulosamente
para ter uma cara de decadência desde a sua construção. Fiquei, gente, que ofensa, mas de uma cidade, achei muito interessante É mesmo. o grande Ele vilão, pensando o menos adoram ele. xinga a cidade deles. Mas, assim, tem outras sutilezas na escritura dele que a gente vai reparar, são 800 páginas, né? Então, por exemplo, a sala dos professores aparece bastante. E toda hora que ele fala da sala dos professores, não é toda hora, mas ele menciona que tem uns quadros na parede que são de personalidades. Mas cada hora essas personalidades mudam de nacionalidade. Não, porque as personalidades húngaras da parede da sala dos professores ficavam olhando e não sei o quê. Aí, eu falei, nossa, húngaras, mas por que tem personalidades? Aí não, tem umas personalidades albanesas da parede da sala dos professores. Albanês, cada hora que ele fala, ele troca a nacionalidade das personalidades da parede. Eu falei, nossa, mas é assim, são detalhezinhos na escritura dele que você pode passar a partir. Provavelmente eu passei batida por muita coisa, mas é isso que você falou, Alex, é um cuidado na hora de construir a literatura dele, que tem coisa para olhar em cada parágrafo, assim, por mais maluco, a gente vai falando dessas coisas malucas, né? E o que eu acho Mas cada parágrafo. é a cara de pau desse homem. Eu só queria dizer que, considerando isso tudo, considerando como que o livro fecha, considerando como que seria fácil essas reclamações terem ficado pelo caminho e não ter fechado tudo numa costura, este filho da puta tem a cara de pau de dizer que ele não planeja nada, que ele não revisa nada, que ele escreve tudo à mão e que o livro saiu exatamente assim. Duvido que ele não tenha feito. Por causa dessa circularidade que. Mas é próprio de uma pessoa que está escrevendo um diário que vai retomar pensamentos várias vezes. O mesmo pensamento. Então, assim, dá para fazer sem rever, mas não sei. Ele tem que ter pensado antes. Não parece uma coisa que, tipo, vou inventar o fim, o Lost. Vou inventar o fim aí quando eu acabar. Não é isso. Tá tudo muito bem encaixadinho, tudo muito bem construidinho. A imagem, a maneira que ele descreve é Ele é muito. grato a Deus que o livro baixa pronto para ele. Não baixa, porque assim, primeiro que ele tem que ter uma erudição incrível, as menções que ele faz aos termos biológicos, a discussão toda sobre a quarta dimensão, o que seria para organismos de duas dimensões V3, de três dimensões V4, isso é uma discussão antiga já, que tem várias. Ele traz de uma maneira fluida, perfeita, muito bem escrita. As menções que ele faz à biologia, ele faz muitas menções, né, organismos. Aí sarcópta, parece tanto sarcópta que eu fui olhar para ver como é que é o sarcópta, que no final são os acarinhos. Poucos livros me fizeram olhar tanta coisa na enciclopédia. Nome de pessoa, nome de escritor que ele cita, tudo. E tudo faz sentido, não é nada chutado, não é nada colocado. Você fala, não, mas ele falou ali que o organismo tem linho, tem lenho, liber, são as partes mesmo. Eu me lembrando de aula do ensino médio, são as partes das árvores. Eu fui ver como é que eram alguns organismos e mesmo plantas, tudo que ele cita, tudo é muito bem é muito profundo em tudo, né? A descrição dele da natureza é linda e a descrição dele sobre injeção, eu que tenho um problema particular com injeção, é apavorante. Como esse homem faz uma descrição, isso que você falou do corpo e tal, não, pode descrever coisas espalhadas, sério, mas a descrição dele tomando injeção quando era criança, eu que tenho problema com injeção, é aquilo, eu sofrendo, eu lendo, meu Deus, esse homem está descrevendo exatamente o que é uma criança apavorada tomando uma injeção, que me é um sentimento muito familiar, e eu lendo e falando, nossa, eu mexendo assim, eu lendo, nossa, não aguento mais ler. Então, é isso, assim, tem tanta coisa no livro, tanta profundidade, tanto caminho para ir. Assim, ele tem a coisa boa de uma ficção científica, que eu gosto, acho que é por isso que eu encontrei, mas ao mesmo tempo eu pensei, não, mas isso não é uma ficção científica, porque ela parte para um lado histórico, então, tipo, uma ficção histórica, não exatamente, é uma ficção filosófica, não existe esse ramo, né?
Então, é muito difícil, não tem como estabelecer assim, qual que é o gênero literário dele. Se você for ler pelo lado de ficção científica, é uma ficção científica muito profunda que daria, assim, eu fiquei pensando, dava para fazer um filme, uma série, mas você ia perder boa parte das reflexões filosóficas que ele faz. Justamente isso, o que é estar vivo, o que é estar preso num corpo, o que é como acho que até você conversou com o pessoal lá dos Três Elementos, né? Que são os milhões, bilhões de anos que a gente não existe em relação ao tempo que a gente existe. O tempo que a gente existe não é nada perto dos bilhões de anos que a gente não existe. E o pessoal lá protestando contra isso, essa grande injustiça de não existir durante bilhões de anos. Essas pessoas estão protestando com cartazes, e o cartaz mais chamativo era socorro, e aí chega lá para a página, nem sei que página já era 600, ele gasta 6 páginas só com a palavra socorro, socorro, socorro. Quando não faltava assim, eu falei, não, ele já fez tudo que era possível no livro, ele vai lá e gasta 6 páginas gritando socorro no meio do livro. Então, assim, é Não, muito vou legal. aproveitar e vou só esclarecer algumas referências, que eu sou tão chato. Quem está com o livro aí, abre na página 262. 262. Esse parágrafo da 262, ele está falando de escritores. Ele está falando como que Deus vai tratar os escritores no julgamento final. E ele fala o seguinte: e o Senhor lhes dirá, sim, li todos. É claro, até mesmo antes de vós os termos escritos. Vós proporcionastes momentos de deleite às pessoas. As incentivastes à meditação e ao devaneio. Desenhastes em trompe-l'oeil, não sei como é que pronuncia isso, os mais surpreendentes, os mais barrocos, os mais ornamentados, os mais maciços portões na parede interior da testa, no osso liso e amarelado. Mas qual desses portões realmente se abriu? Por qual deles se ergueu a pálpebra da testa sobre o olho do cérebro? Por qual deles o cérebro começou realmente a enxergar? E é interessante que isso Deus está falando para os grandes escritores. Então ele está fazendo uma distinção entre os grandes escritores que fizeram muitas coisas e escreveram muita coisa, mas por qual deles o cérebro realmente começou a enxergar? É aquele velho assunto de que ainda bem que não sou escritor e não fiquei desenhando porta falsa. Mas aí ele cita os autores que ele acha que são bons mesmo, que merecem o reconhecimento. E ele fala, de novo, estou na página 262. Um pouco afastados estarão, humildes em seus trapos, Kafka e o presidente Schreber, Isidore Ducasse e Swift e Sábato, Darger e Risori, ao lado de outros 1000 anônimos, autores de diários rasgados, queimados, sugados, enterrados no uivo do tempo. E eu fui procurar quem eram essas pessoas, que eu não conhecia alguns. Então eu vou contar para vocês para facilitar para vocês. Kafka, todo mundo conhece, obviamente. O presidente Schreber é muito interessante. É um cara que o Freud estudou. O nome dele era Daniel Schreber. E ele era presidente não de um país, ele era juiz. Então, na verdade, muitos outros lugares chamam de juiz Schreber, ou doutor Schreber. Ele era um juiz na Áustria do Freud, e ele é um dos casos do Freud. Tem um dos livros do Freud, que é o caso Schreber, porque ele foi paciente do Freud e depois ele publicou os diários dele. Então, é um diarista que publicou diários sobre seus sonhos. Depois tem Isidore Ducasse. Isidore Ducasse é um autor interessantíssimo. Ele nasceu e morreu no Uruguai, em Montevidéu, mas ele era filho do cônsul francês. Então ele era francês, ele falava francês em casa, ele escreveu o livro dele em francês, ele é considerado literatura francesa, mas ele nasceu, viveu e morreu no Uruguai.
morreu jovem. E ele escreveu um livro que é um livro satânico, chamado Os Cantos de Moldoror, ou Moldoror, que eu nem sei se deve ter alguma tradução em português, mas ele escreveu em francês, e é um livro sobre o horror da existência. É fortíssimo. Depois tem Swift, que escreveu o Gulliver, todo mundo conhece. Sábato, que é um argentino maravilhoso, que escreveu, a obra-prima dele é, como é que é? Sobre Heróis e Tumbas, que é um livro que eu já li 3 vezes, é sensacional. Ele é muito, muito bom. Quero um dia dar uma aula. Se tiver a grande conversa latino-americana, a gente vai ler sobre Heróis e Tumbas, porque é um livro fundamental. E esses dois últimos eu não conhecia, é o Dodger e o Risório. O Dodger, deve ser Dodger, porque era americano, Dodger. O nome dele era Henry Dodger, e ele era faxineiro de hospício. Ele era faxineiro de hospício. E ele fazia artes plásticas baseado no dia a dia dele com os loucos. E ele é considerado um dos fundadores do Outsider Art. Então, ele fazia uma arte doida, uma arte louca, baseada na vivência dele no hospício. Imagino que seria o equivalente ao nosso Arthur Bispo do Rosário, alguma coisa assim. E por último, o último cara, cara, eu sou tão chato que está escrito errado. E eu achei que era erro do tradutor. Não é erro do tradutor. Foi o erro do próprio Cartaresco, que escreveu errado o nome do autor. Tipo assim, o tradutor brasileiro foi no erro, o tradutor espanhol foi no erro, e eu descobri porque o tradutor da edição inglesa corrigiu o erro. Ele também, que nem eu, foi atrás, descobriu que ele tinha escrito o nome do cara errado, que o nome desse cara é Resori com E. É Gregor von Resori. Rezzori, que era um autor austríaco da época da Segunda Guerra Mundial. E ele escreveu um livro chamado Memórias de um Antissemita, que é considerado um dos livros mais fortes da literatura alemã do Entre Guerras. Então, ele é um austríaco que escreveu em alemão o livro Memórias de um Antissemita, que é meio que um diário mostrando como que foi a ascensão do Hitler para os austríacos normais, assim. Então, é um livro também considerado super forte, Memórias de um Antissemita. Eu acho que tem tradução brasileira, mas não sei onde. Então, esses são os autores que ele citou na página 262 como sendo os grandes autores que valem a pena. E eu super recomendo que vocês, obviamente, Kafka é maravilhoso, recomendo que leiam o Cantos de Maldoror, do Ducasse, e recomendo muito o Sábato. E os outros eu fiquei interessado agora em ler, porque eu não conhecia. E é isso. Então, diga lá, Evelyn, o que mais? Tá pensando que também é uma coisa que eu fiquei, que eles colocaram no meio do livro, assim, tipo, se você tivesse que escolher entre salvar uma criança do fogo ou uma obra de arte importantíssima, você escolheria o quê? Eles ficam discutindo ali, ele, não, eu salvava a criança. Aí a namorada dele na época, não, mas e se a criança fosse Hitler? E se a obra de arte fosse a Mona Lisa? Isso não sei o quê. Eles discutem, discutem, discutem. Eu falo, meu Deus, onde é que vai levar isso? No final ele tem que fazer essa escolha, né? Ele faz pessoalmente essa escolha que ele vai salvar do fogo, né? E no final é uma escolha muito interessante, não é uma coisa tão tosca. Quando eu pensei no começo, falei, ai, não, essa questão, né? Ela é bastante profunda, se for pensar. A gente frequentemente está salvando obras de arte e deixando as crianças no fogo, né? E é isso Enfim. e ele faz essa pergunta no começo e você acha que é uma pergunta tola, você acha que é uma pergunta de meme de internet. E ele passa o livro inteiro nos preparando para levar essa pergunta a sério. Isso que é muito interessante. Aí mais uma coisa assim, um pouquinho marginal que eu notei, que não é marginal, que é uma das cenas mais impressionantes depois, pensando bem, que aparece bastante o preconceito contra o povo Roma, né, os ciganos, né, que eu fiquei pensando, nossa, como é que na Romênia, porque tem uma concentração muito grande
de ciganos lá. Como é que é encarado? Eles são parte do. Não, eles são encarados com muito preconceito. E aí tem, inclusive, um episódio que o professor, que de origem cigana, ele é acusado de ter roubado, acusado injustamente de ter roubado o anel, e ele reage, aí eu não vou dar spoiler, que não chegou nessa área a ver, ele reage da maneira mais incrível, assim, eu fiquei, meu Deus, Ah, eu tô como quase é que lembrando. O que é que eles você não tá lembrando? É acusado de o anel da professora fazem? Lazarenta de Stock, que Ah, fica ele dando na corta o cabeça das dedo? crianças. Não, Ele faz? não, ele é chamado do pessoal, não, porque foi, lógico que foi esse cigano, pode confiar, não sei o quê. Aí chama ele, e não chamam ele já falando se você viu o anel. Fala, não, olha, viram você pegando o anel, é inútil você negar. Então nós vamos chamar a polícia, ver, mas não precisamos chamar a polícia, é só você confessar aqui e devolver o anel e tal. Aí o cara viu que estava nessa situação, ele falou assim, não, calma, eu vou lá buscar na oficina mecânica lá, que é onde ele estava. Aí quando eles ficam assim, não, mas eu vou chamar a polícia de qualquer jeito, não, porque esses ciganos são assim, isso aqui. Quando o cara volta, ele volta com um alicate. Assim, ó, tá aqui o seu anel. Ele arranca o próprio dente de ouro e joga na mesa, tá aqui seu anel e tal. Aí as pessoas saem horrorizadas e 2 dias depois encontram um anel que a professora tinha deixado em algum outro lugar. Eu falei, mas e fiquei pensando, que outra reação, qualquer reação que ele tivesse era inútil, assim, não fui eu que peguei o anel. Ele ia ser acusado, a milícia viria, né, que a milícia é a polícia do regime, e ele iria preso, enfim, como é que ele ia se livrar disso? Ele tomou uma atitude que livrou ele arrancou o próprio dente para poder fazer algo grandioso que mostrasse que não, ele não tinha nada a ver com aquele anel roubado. Aí eu fiquei pensando muito como isso é significativo de acusações. Como é que você se defende de uma acusação que não é uma acusação, já é um condenado, né? É uma Você não está roupa. sendo acusado. Então, eu fiquei, nossa, eu fiquei chocada com essa cena, porque, pensando, e várias vezes no livro aparece, toda vez que aparece povo romo, aparece ciganos, aparece de uma forma pejorativa, ai, você vai lá morar perto dos ciganos e não sei o quê, sempre visto de uma maneira negativa. Aí achei interessante isso, É que é tanta coisa, uma dá para ficar falando de tanta coisa. Falando da atitude tanta, dos né? pais dele em relação a ele, do fato de que ele tinha um irmão gêmeo que sumiu, do coleguinha dele no sanatório, da primeira esposa dele que fica louca e desaparece, sai do livro, né? Uhum. Do fato de que debaixo da fábrica tem uma menina gigantesca deitada no porão. É, é, é literalmente infinito esse livro, é literalmente infinito, Infinito. isso mesmo. É infinito, parece um jogo de RPG com 1000 saídas, que algumas portas você decide entrar, outras você não vai entrar e não sabe o que aconteceu. E que mais, gente? Vamos lá. Que mais vocês têm a dizer? Que mais vocês acharam? Evelyn, fale tudo. Se alguém mais quiser falar, tiver mais alguma coisa. Assim, não Já tenho muito, falei. eu não tenho muito o que falar porque eu estou no início, tá? O que é que E está achando do início? adorando, porque quando você, mês passado, falou que levou 200 páginas para gostar, eu tenho um pouco de resistência, né? Mas não, comigo foi fácil, fluiu, gostei, adorei. Agora, sim, é um estilo seco, Uhum. né? Isso me agrada. É um estilo assim, seco, o oposto do Proust, né? Aquele seco. E A Sônia está lendo ao mesmo tempo Solenoide e Em Busca do Tempo Perdido. não façam isso, tá? Tem que ser diferente, Sônia. É um estilo seco que eu gosto muito e também e outra coisa que eu gosto, adoro também essa escrita labiríntica que você que forma na sua mente várias imagens, né? Então uma coisa que eu li, eu tive que parar para respirar, foi quando ele falou nas vidas virtuais. Em que sentido? Logo no começo, né, que ele fala que ele fracassou com um poema. Uhum.
Fez o poema, foi aquele fracasso, e aí ele pensou, o meu outro eu, se ele tivesse feito sucesso com o poema, aí ele começa, né, as nossas mil possibilidades de vidas virtuais, lembra? Uhum. Eu achei aquilo assim sensacional, tá? E também essa escrita, bota aí aspas, louca, né? Sem sentido para quem escuta, mas perfeitamente coerente no texto. E eu incluo nisso aí o Swift, né, A Terra dos Gigantes, né? Alice no País das Maravilhas. Então, são assim, uns textos assim, loucos, caóticos, mas coerentes. Então, eu estou adorando. Obrigada, eu vou ler todo. A Ele é, Maria Clara aqui falou. ele é tipo porra de bomba, tá? É como a Evelyn falou, toca em todas as questões possíveis. É um texto seco, ele é forte, maravilhoso. A Maria Clara está aqui falando, olha, eu fiquei imaginando o livro como se fosse ambientado uma Bucareste meio surrealista, parecida com o cenário do filme Poor Things. Eu não vi esse filme, mas eu entendo, porque é isso, ele cria uma cidade de sonho, né? Ou de pesadelo. Aliás, essa é uma coisa que a Evelyn falou também, que eu só queria deixar aqui enfatizado. Eu odeio sonho. Eu odeio sonho. Eu odeio livro que fala sonho. Eu odeio sonho em livro. Eu acho que sonho em livro é coisa de gente preguiçosa. Mas nesse livro, de novo, funciona. Porque ele insere a coisa na narrativa. Porque o sonho não é um detalhe, o sonho é a essência da coisa. O romance todo é um sonho. O romance todo é onírico. Tudo é de sonho. E aí funciona. Mas, tipo assim, também esse é parte do fato de eu ter ficado reativo aí no começo. Que eu acho muito chato. Eu falei, amigo, já é um romance, já é ficção. Tu já pode falar o que quiser. Não inventa que foi um sonho, cara. Que inferno. Cara, eu Você, odeio sonho. você não gosta dessa saída fácil, né? O quê? Você não gosta dessa saída fácil, né? Exatamente. Senão já é Você, um romance, cara, já é ficção. Fala logo o que tu quer falar. Não precisa dizer que foi um sonho, entendeu? Porra. você viu Encaixotando Helena? Vi. É isso aí. Pois é, entendeu? É um filme, Lembra? cara. É para quem não viu o filme, tá? É uma história horrorosa. É um homem abusivo, ele faz monstruosidades com a mulher. Aí no final foi um sonho. Sim. Eu fiquei com muito ódio. Eu vi isso adolescente, eu fiquei com ódio desse filme. Falei, você fez tudo isso para ser um sonho no final? Vá pro inferno. Eu falo que é um filme. Não é mais fácil falar que é um filme? Em vez de falar que é um sonho, entendeu? É isso. Ele corta a mulher, e ele bota a mulher, né? Ele faz umas barbaridades. Aí, como é que termina? Foi um sonho. Aquela mulher, vou te dizer que aquela mulher é maravilhosa. E ele também era um homem lindo. E ele sumiu ano passado. Foi andar no mato e não voltou mais. Foi andar no mato perto de casa e sumiu. Acha que se perdeu no mato, morreu de fome, está com o esqueleto em algum lugar. E aí? Mas esse filme, eu lembro desse filme também. Que mais, gente? Sônia, Maria Clara, quer falar alguma coisa? Evelyn, quer falar mais alguma coisa? Ah, a comparação que ele faz da literatura com drogas. Como é que é isso? Que ele que que o escritor, né, ele passa a vida drogado. Uhum, Ele faz uma analogia, porque a literatura ela é fantasiosa, ela é fora da realidade, né? Essa comparação é sensacional. Está no começo do livro. Você uhum. lembra, Evelyn? Não 800 lembro. páginas depois, difícil. É muita coisa. É muita coisa para lembrar. Eu lembrei isso que você falou antes, da questão da pessoa. A cada segundo você vai se duplicando entre uma coisa que Sim. você fez ou que você deixou de fazer, e quanto mais o tempo passa, mais você vai se afastando. Isso que você falou de virtuais, né? Dos caminhos virtuais que você vai seguindo. Então, assim, aí eu ia levantar da cama, mas não levantei. Então,
A pessoa, eu que levantei da cama, vai ter um destino diferente de ela sentada. Primeiro, ligeiramente diferente, mas depois de várias escolhas, várias bifurcações, a gente vai se tornando uma pessoa loucamente diferente daquela que tomou outras decisões. Aí que ele abre para falar que uma vida dele é a que a queda foi aclamada e tal. E eu não sabia que a queda existia. Eu falei, ah, não, ele falou de um. Porque eu fiquei pensando assim, qual que é o nome do personagem mesmo? E eu não consegui lembrar. Em nenhum momento ele fala o nome dele, né? O nome. Vocês lembram se ele menciona? Não, acho que não. Hum? Acho que Não, Não, né? ele não tem Eu falei, nome. pô, 800 páginas. Eu falei, não, porque o personagem. Como é o nome dele? Então, o personagem sem nome. Ele é o próprio autor, né? Se ele escreveu a queda, né? então é isso, Incrível. é a vida dele. Não, e não só isso. O negócio do irmão gêmeo, ele teve também. Ele- Tudo isso que tem, tudo que ele escreveu para trás aconteceu, mas o sanatório não, né? veja, eu não sei, mas muita coisa é real. Tipo, ele de fato mora nessa rua. Ele Da de Stefan fato Demare. um gêmeo que morreu cedo, ele de fato leu esse poema, ele de fato foi professor nessa escola pública. Então, eu não sei o quanto. O manuscrito Voynich existe. Então, é isso também. O livro o tempo todo tensiona o real e o ficcional, no ponto que a gente não tem como saber onde começa um e onde termina a outra. Exatamente. Por isso que eu acho assim, a comparação com o Portens, que é assim, existe uma coisa de surreal e ainda uma base real. Eu não sei, porque assim, quando a gente está lendo o livro, a gente vai agregando fator. Não, então isso é possível, a gente parte da realidade, assumindo que é tudo verossímil, daqui a pouco as coisas já não são mais, e daqui a pouco você se dá conta de que a realidade mesmo, a nossa, não é tão. Ah, isso é real, isso não é. A Sim. linha da própria realidade não é só no livro, é a realidade da gente enquanto pessoa, que é real e que não é. As pessoas agem em função só do que é real, do que não agem em função de uma coisa que elas estão imaginando, um protesto contra uma entidade que não sei, agem. Então, assim, a própria linha do real, não só no livro, o livro ajuda a questionar a própria linha do real do mundo que a gente vive, né? Isso que eu achei muito interessante. Chegou uma hora que eu falei, não, calma, já não é que é verossímil em relação, ele é coerente em si mesmo, mas ele ajuda nessa coerência que ele é a questionar a coerência do próprio mundo que a gente vive, O- né? Das questões mais profundas existenciais que fazem as pessoas agirem, Sim. que faz uma porção de coisas. Isso que eu achei interessantíssimo. É um livro sensacional. E você está vendo isso, ouvindo isso, por favor, leia esse livro. E é muito bom. Mais alguém? Manda alguma coisa? Já estamos quase encerrando. Alguém quer acrescentar mais um pouquinho? Eu acho bem interessante essa obsessão dele com Brasília. Espero que ele venha logo para o Brasil. Ele certamente vai querer conhecer Brasília. Certamente vai passar por São Paulo. Torcer para ele passar pelo Rio também. Ah, o livro está concorrendo, a tradução inglesa está concorrendo ao Booker Prize, que é o prêmio literário da Inglaterra mais famoso, tradução. Espero que ganhe, que ele fique mais conhecido. Então é isso, gente. A Maria Clara falou aqui alguma coisa. Viajando na parte que ele se imagina tatuador e tatua a pele toda, órgãos, mente, muito interessante também. Muito interessante. É porque tudo nesse livro é muito, né? Tudo esse livro é muito, exatamente. Veja isso. É um livro que estava super feito para eu não gostar. E o fato de eu gostar desse livro já é um grande feito, porque livro com sonho, cara. Sério, livro com sonho, para eu gostar, Jesus amado, muito difícil. Mas é incrível mesmo, não tem para ninguém. Gente, então é isso. Alguém tem mais alguma coisa, últimos comentários, questões? Ficamos por aqui. Então, beleza, gente, ficamos por aqui. Muito obrigado. No mês que vem, eu não estou com o livro aqui, eu deixei ele no meu escritório. A gente vai ler Nem Mesmo os Mortos. Nem Mesmo os Mortos é um romance sensacional, romance espanhol, passado no México. Ele também é louco, também é onírico. Ele não dá para saber o que é real e o que não é. São os mesmos personagens ao longo de 4 séculos.
um perseguindo o outro, uma coisa meio dupla, mas de novo, funciona, é incrível, é bom pra caramba. Nem mesmo os mortos. Super, super recomendo nossa aula de abril. E para quem está olhando aqui, eu quero dizer para vocês, daqui a 2 semanas tem a aula da Grande Conversa Medieval e a gente vai ler Tomás de Aquino. Então, Alex, eu te pedi o que que é para ler, porque se for ler toda a Suma Teológica, não vai dar tempo. Eu recomendo o seguinte: o volume da Pensadores é fácil de encontrar em qualquer lugar. E tem o best of. Porque o que eu vou falar é do pensamento dele de modo geral, entendeu? É do que é que ele significa para o pensamento medieval. E isso é muito interessante. Ele faz ali uma junção entre o pensamento de Aristóteles e o nosso pensamento ocidental que nasce no Renascimento. Então, ele é a ponte entre o pensamento grego antigo e o pensamento renascentista que vai gerar na gente. Então, ele é muito importante. Ele me ensinou a pensar, ele me ensinou a escrever. Então, eu acho que ler qualquer coisa dele, só para ter uma ideia do jeito, do estilo, do método, da maneira como ele argumenta as coisas, é muito legal. Então, por exemplo, isso aqui para mim já está mais que bom. Tem em qualquer lugar, custa R$ 5 no torno virtual, já está resolvido. Mas é isso. Venham daqui a 2 semanas, vai ser bem interessante. Não vai ser. É isso, não vai ser uma aula de filosofia. De novo, eu não sou filósofo, eu sou historiador e crítico literário. Então, o que eu vou falar é o que ele significou na história do pensamento. Não vou ir a fundo em nenhum texto. Mas é legal ler ele, porque ele é muito lógico. Ele é o autor mais lógico, mais sistemático de todos os tempos. E ele usa a lógica para provar literalmente o sexo dos anjos. Então, isso também é maravilhoso. Nada poderia ser mais medieval do que isso. Beleza, gente? Então, tamo junto. Até a próxima. Beijo, beijo.